Fala pessoal, me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Antes de mais nada, assim como a gente vem pedindo em todos os vídeos, eu peço vocês comentarem aqui embaixo. Se tiverem alguma crítica, alguma sugestão, até mesmo alguma dúvida, deixarem seu joinha e se inscrever no nosso canal, além de seguir nossa página no Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo. Hoje nós vamos falar de uma outra empresa que solicitaram aqui no canal, que é a Blau Farmacêutica, tá? É uma empresa, se eu não me engano, focada mais no setor industrial. Então, às vezes, a empresa do mesmo setor, né? Tem a Hypera, o setor farmacêutico, mas é uma empresa que vem adquirindo marcas, né? E mais, acho que mais do varejo, né? Comercialização de marcas grandes. Tem a Droga Raia, que é uma empresa aí do varejo, puramente do varejo, né? De abertura de lojas. Então, é uma empresa de crescimento agressivo. Então, às vezes, empresas têm margens pequenas, mas deram um retorno estratosférico. Mas por quê? Se a gente for analisar os números, crescimento de lojas muito grande, repasse de preço, receita, no caso da Droga Raia, né? E deu um retorno muito grande, mesmo com a margem apertada, tá? Então a gente tem que saber analisar os resultados, saber analisar o tipo de empresa, né? Então, apesar de serem empresas de setor farmacêutico, são empresas completamente diferentes. Hoje nós vamos falar da Blau, eu acho que ela é focada mais no setor industrial, farmacêutico, tá? Então a Blau Farmacêutica, ela tem uma capitalização de mercado bem baixinha, né? 5,89 bi, não tão baixo como outras aí que a gente vem falando no canal, apesar da cotação ser 32, deu uma queda bem forte, né, de julho para cá, né, porque eu acho que ela é encarada como uma empresa de crescimento, não sei se tem alguma alavancagem. Vamos ver a Droga Raia, eu falei da Droga Raia, né, Droga Raia a gente já vê que é um monstro, né, 37 bi, né, apesar da cotação ser inferior, é o que eu sempre falo, a cotação não quer dizer nada. Mas é uma empresa de crescimento, tá, pessoal, é encarada como uma large cap de crescimento, né, existem small caps de crescimento e large cap. E também falei da Hypera, né, Hype 3, né, também ó, uma empresa aí com um valor de mercado bem altinho, né? Então a gente vê que a Blau é uma opção, né? Se a gente for botar assim uma empresa de valor de mercado menor para investir. Acho que, se eu não me engano, teve alguns problemas de governança também, né? Mas vamos dar uma olhada no RI há algum tempo. Não sei se ela abriu capital há pouco tempo também, acho que ela abriu capital, teve alguma mudança de governança, né? Porque tá até aqui listado, né, 2021, mas acho que ela teve uma mudança histórica, né? Vou botar aqui em notícias. Ela tem encarada como small cap, né? Tá aqui, né? 5 bi. Enfim. Vamos dar uma olhada aqui. Já saiu o resultado do segundo TRI de 2022. O release de resultados da Blau, né? Então, ó, a Blau Farmacêutica é uma das principais indústrias farmacêuticas brasileiras, segmento institucional, que eu falei, né? Ela trabalha mais no segmento industrial, né? Produção de medicamento, deve ter um investimento pesado em pesquisa, né? Mesmo em meio a cenário de pressão inflacionária, de lucro líquido recorde de 112 milhões, né? Então, margem líquida de 31%. Então, a gente vê aí que a empresa tem uma margem bem forte, né? Então, diferente da Droga Raia, né? Apesar de ter dado um retorno muito grande para os acionistas, a Blau, por trabalhar no setor industrial, acaba tendo uma margem bem diferente, né? Então, como eu falei, né? Apesar de serem empresas do segmento farmacêutico, são completamente diferentes. Receita líquida de 365, né, flat, né, ficou mais ou menos em linha com o ano anterior. Mas o lucro bruto cresceu também. Não, o lucro bruto caiu e cresceu no trimestre, né? E margem bruta cresceu de um trimestre para o outro, né, do primeiro tri para o segundo. Margem bruta acima de 40, né, como eu sempre falo, né, acima de 40% já é uma margem muito boa, tá, de empresa, acima de 50 é excelente. Então a gente vê que ela tem um diferencial aí, um EBITDA também com margem de 33%, apesar de ter caído aí, cresceu do primeiro tri para o segundo, a margem EBITDA acima dos últimos 5 anos, então a gente vê aí que mesmo com queda, né, ano contra ano, a margem EBITDA acima dos últimos 5 anos. Então a gente vê que a empresa, né, está preparada, né, para enfrentar o cenário, então está até condizente aqui, mesmo, quando eles botou, mesmo meio cenário de pressão inflacionária. Lucro líquido em patamar recorde, então deve ter pouca alavancagem, né? A gente vê aí que receita financeira de 31 milhões e despesa de 1 milhão só. Marcação a mercado, né, caixa em moeda estrangeira, então a empresa vem se protegendo também, né. Investimento em pesquisa e desenvolvimento, é o que eu falei, né, a empresa do setor industrial tem que investir um pouquinho, mas investimento bem pequenininho, 19 milhões, apesar de estar crescendo, 5% da receita líquida, então é até baixo ainda esse investimento, né. 4 produtos lançados, 15 medicamentos aprovados, 9 registros solicitados, então esses 9 registros solicitados devem render provavelmente mais um pouquinho de receita no futuro, né, para a companhia. E aí provento não é algo que eu gosto muito para essas empresas que estão crescendo, né? Acho que essas empresas tinham que reinvestir mais no negócio, porque são empresas de crescimento, né? Que mostrando uma DRE consolidada, né? Mas a EBITDA até caiu bem, né? Não entendi porque que eles falaram que é melhor histórica, né? Eles botaram aqui.
Acima da margem média... Não, acima da margem média dos últimos 5 anos. Tá, eles quiseram fazer aqui uma enganação, né? Acima da margem média. Porque, na verdade, a margem EBITDA caiu bem, né? Caiu de 40% para 33%, né? No primeiro TRI 37%. Então, a empresa está sendo bem pressionada, né? E fruto, provavelmente, aqui, margem bruta, né? Uma queda bem forte, né? Mas isso aqui é pressão, possivelmente, da inflação. Não tem para onde correr, né? O resultado financeiro melhorou, né? Tinha uma dívida aqui que impactou. É isso? Dívida? Não, tinha uma dívida aqui, mas eles fizeram uma marcação a mercado aqui no mercado de derivativos, né? Então a gente tem que acompanhar essas despesas aí operacionais, despesas do CPV. Eu acho que é mais CPV que está pressionando a empresa ali, né? Sobre a Blau Farmacêutica, líder no segmento institucional e pioneiro em biotecnologia, marcas próprias de alta complexidade, focada em segmentos relevantes, como imunologia, hematologia, oncologia. Enfim, a empresa investe bem, né? Biológicos, biossíntese em células vivas. É a empresa aí de segmento industrial, de pesquisa e desenvolvimento, tá? É bem interessante. Aqui falando do mercado dela, né? Total pipeline. Então ela tem um pipeline aqui para crescimento. Isso aqui é bem interessante. Eu até fiz um vídeo da Vamo aqui, que é do segmento de locações de veículos pesados. E a Vamo tem um pipeline, né, de projetos de 8 bi, um backlog, né, de 8 bi para o futuro. Então a gente vê que ela tem aqui um pipeline bem forte, né, e bem diversificado, né, em biológico, especialidades e oncológicos, né, aqui 2022 crescendo, né, não sei se qual é em milhões, né, acho que é em milhões que está aqui. Crescendo para 1,2 bi, depois 3 e mantendo 3. Isso é bem interessante isso aqui. Claro que a pressão aí deve pressionar, essa pressão da inflação deve segurar aqui 2022, 2023. Mas para o longo prazo parece ser uma empresa interessante, tá? Que DR resumida, a gente vê aqui, ó, CPV cresceu 12%, né, ano contra ano. Agora do primeiro tri para o segundo cresceu bastante, né? 30%. E aí o lucro bruto foi bastante afetado. Despesa operacional ok, né? Geral administrativo também. Até o P&D bem tranquilo, né? A gente vê que geral administrativo até... Aqui não tem 6 meses não, né? Mas em linha com o ano anterior, né? Bem controlada a despesa operacional. O que pesou mesmo aqui é o CPV, fruto da inflação. Então assim, a empresa tentou até dar um migué lá no negócio da margem bruta, né? Depreciação bem pouquinha, né? Deve ser mais intangíveis. Então, acaba que tem regras aí contábeis para você depreciar pesquisa e desenvolvimento, não é qualquer tipo de pesquisa que você pode depreciar. Tem uma despesa financeira, mas eles conseguiram reverter esse aqui por conta de marcação a mercado, mas a despesa também não é nada relevante. E a empresa, mesmo assim, né, dando lucro, né, de um ano para o outro e tal, é uma empresa que deve sofrer um pouquinho por conta dessa pressão. Parece que os custos pressionam a empresa, né? Aí tem a questão dos segmentos, né? A gente vê biológico é o principal, a especialidade, mas deve equilibrar um pouquinho ao longo dos próximos anos. A gente viu lá no backlog, né? A margem bruta oscilando um pouquinho, né, nesses trimestres. Voltou até a subir aqui em frente. Oscilando bastante, né? Parece ser natural também do setor. Aqui é custo dos serviços, né? Esse COGS é utilizado para a gente calcular aí o custo dos serviços. EBITDA que caiu bem, né? Mas aí eu acho que foi fruto da margem bruta. Aqui a variação cambial que segurou, né? A questão do resultado financeiro. E o endividamento da empresa. Bem tranquilo, né? Frente ao EBITDA. Ainda tem um caixa aqui de 800 milhões, né? Tinha 1 bi no ano passado, praticamente. Muito tranquilo aqui, né? Dívida bruta aqui de 300 milhões, de longo prazo. Então, é uma empresa bem saudável, né? A gente vê que o resultado financeiro afetando um pouquinho ali, mas porque ela deve ter algumas operações de derivativos, né? O CAPEX aqui. Falei até que ele deve ser o foco de intangível, não, mas tem o CAPEX de imobilizado. De repente é equipamento que eles usam aí para essas pesquisas de desenvolvimento, né? Mas bem tranquilo também. FCO positivo. Então, a empresa girando com FCO tranquilo. Investimento aí tranquilo também, saudável, frente ao FCO. O financiamento aí, acho que eles fizeram a emissão de debêntures. Então assim, eu gostei da empresa, tá? Eu gostei da empresa, uma empresa diferente, do segmento industrial farmacêutico, tá? Completamente diferente da Raia, completamente diferente da Hypera. Mas é uma empresa que está sofrendo um pouquinho com essa pressão inflacionária, pressionando a margem bruta.
e por isso teve algumas quedinhas nas margens operacionais, né? A margem operacional principalmente. Mas é uma empresa interessante, né? A gente vê que tem um backlog aí para o futuro bom, né? Para crescer, continuar crescendo, é continuar acompanhando. Mas é uma empresa bem interessante, promissora, né? Valor de mercado baixo, né? Margens fortes, né? Apesar da margem ter caído bastante, né? Então, a Blau Farmacêutica é uma opção sim para quem quer se expor ao setor farmacêutico. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, comenta embaixo, deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal e segue nossa página no Instagram. O link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço!